Bom dia. Nós vamos para a aula de hoje abrir a Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Nós vamos ler a partir do verso 22. Na verdade, nós vamos ler o verso 22 e o verso 23. Romanos 8, 22 e 23. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Vamos orar e pedir que o Senhor Deus nos abençoe. Santo Deus, estamos na Tua casa, como já dissemos, reunidos como igreja, para aprender da Tua palavra, para aprender mais de Ti. Pelo que nós pedimos, Senhor, que Tu nos abençoes e esteja conosco durante esse tempo precioso e bendito, para que nossos corações saiam daqui edificados, transformados, e nós saiamos mais parecidos com Teu Filho. Por isso, ó Deus, nós Te rogamos que o Senhor nos abençoe agora, quando formos falar sobre esse tema tão complexo por horas, tão prático e tão difícil de discernir na prática as maneiras como o Senhor deseja ser glorificado. Por isso, ó Deus, Te pedimos sabedoria e oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu lamento por não ter empenhado o tempo suficiente para fazer slides, então peço que os irmãos sejam caridosos e, se desejarem anotar, o façam. Se não, vão gravando aí. São poucas informações, não é? São 2 horas de texto lido. Brincadeira. Vamos falar hoje sobre exaltar a dor ou ignorar a dor. A pergunta-chave é: o que fazer com o sofrimento? Reparem, exaltar a dor ou ignorar a dor. O que fazer com o sofrimento? Então, tem um ditado que não é muito comum aqui no nosso país, mas é interessante como ele descreve bem a maneira como por vezes nós enxergamos a igreja, né? A igreja consiste de pessoas sentadas na piscina das próprias lágrimas. A igreja é um lugar de gente que sofre, mas que é recebida para que seja entregue sem sofrimento. Você vem porque sofre, e a maioria pensa que a igreja só serve para isso, para vir chorar suas mágoas. E esse é um entendimento que nem tem muito a ver com a nossa fé, mas é assim que funciona. É que a nossa igreja não fica o templo aberto durante o dia. Mas é muito comum ver, por exemplo, se a igreja ficasse aberta, como em algumas ocasiões algumas igrejas ficam. Eu tenho a oportunidade de ver isso na capela da universidade, que as pessoas gostam. É uma cena bem típica, né? Aquela cena de igreja de capela. A pessoa senta no último banco, chora, fala alguma coisa olhando para cima e vai embora. A igreja serve para isso, para vir chorar, para vir dar uma sofrida e beleza. A igreja evangélica apresenta uma nova versão, que é a mesma coisa, só que reformulada. Venha você que está com o pé inchado, venha você que está com calombo, venha você que está sem emprego, venha você que está sofrendo, chorando, vem aqui que a gente vai consertar a sua vida, consertar você e vai te devolver para a sociedade são, saudável e feliz. Bom, igreja não é só sofrimento.
mas a igreja lida com o sofrimento. Repare no texto que nós lemos: toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. A vida humana parece implicar em tristeza e mágoa. E os nossos relacionamentos, quando quebrados, apontam na mesma direção. Doenças terminais, perspectiva de morte, de depressão, de injustiça, atrocidade, o medo que silenciosamente nos paralisa, memórias de abuso de qualquer ordem, a morte de um filho, outros problemas dolorosos não poupam ninguém. Nós temos que lidar com o sofrimento, mas, por mais que a gente tenha aprendido certos trejeitos sociais positivos, ainda não sabemos lidar com o sofrimento. Então, nas próximas aulas nós vamos trabalhar isso. Pretendo, em 2 aulas, trabalhar sobre o problema do sofrimento, como lidar com isso. É importante a gente aprender a lidar com o sofrimento. Ainda acredito que nós somos, em muitos momentos, consoladores molestos. Ao invés de consolar, molestamos. Ao invés de trazer o bálsamo, que é uma espécie de babosa celeste. Eu sei que se você digitar bálsamo na internet, lá no Google, vai aparecer um vidro com azeite dentro. Mas bálsamo não tem cor de azeite. Bálsamo parece mais babosa, é mais pastosinho, não é? A Arlete está falando que conhece aqui, ó. Conhece também, Leia? Nem vou dizer que a Leia está falando aqui que a mãe dela, a avó usava bálsamo no seu cabelo. Coisa vinda. É um cabelo consolado, né? É um cabelo que tem bálsamo. Pois é. Então as pessoas pensam nisso, né? Que ao invés de dar o bálsamo, né, elas acabam trazendo um esfoliante. E confundir uma coisa com a outra é muito ruim. Eu não sei porque que mulher gosta de um trem que se esfolia. Eu quando chegava esfolado em casa, eu não gostava da situação, não. E a mulher passa o trem no rosto, né? Que é para escovar mesmo, coisa horrorosa. Então vamos lá. Então, como é que a gente deve abordar o sofrimento como cristãos? Nós falamos besteira nos momentos cruciais da vida das pessoas, ou não falamos nada. Ou nós terminamos de pisar a dor, exaltando ela, ou então nós nos silenciamos como os amigos de Jó, tentando ignorar a dor. Quem sabe se a gente ficar quieto aqui e a pessoa não perguntar nada, passa. Ou a gente espera que Deus resolva com a pessoa, ou a gente espera que o tempo resolva com a pessoa o problema da dor. Com o tempo passa, ou então vamos chorar até morrer, até os olhos pular para fora. Então precisamos aprender a lidar com a dor. Temos aparentemente 2 opções: exaltar a dor, ai como eu sofro, e ignorar a dor. O importante é ser forte. E são as 2 únicas coisas que a gente sabe dizer em momentos de dor, falar a verdade. A pessoa acabou de perder um parente e você tem que ser forte. E as pessoas às vezes vêm falar isso para mim, elas estão em prantos, quebradas, mal conseguem se colocar de pé, abraçam o pastor e dizem: tem que ser forte, né, pastor? Quem já teve a oportunidade de dizer isso para mim com dor de verdade, ouviu de mim, pelo menos de mim, não tem que ser forte. Seria bom que a gente fosse, mas não tem que ser forte. Por outro lado, quem chora demais, loucamente, e está se afogando nas próprias lágrimas, também ouve outra coisa: calma, também não é para tanto. Deus caminha conosco. Então qual é a melhor solução? Por onde que a gente deve caminhar? Bom, os que exaltam a dor
nós podemos chamar de os conselheiros da dor. Aliás, se você um dia quiser, essa aula que a gente está trabalhando hoje é um texto, né, escrito por Edward Welch. O Dr. Welch é o mesmo autor de Quando Pessoas São Grandes e Deus é Pequeno, autor de Idade... não, a Idade da Oportunidade é de outra pessoa, não é dele não. Mas acho que a gente tem esse livro aí. Não tem? Não? Quando Pessoas São Grandes e Deus é Pequeno? A gente vai providenciar para a igreja conhecer um livro muito legal sobre temor de homens. Os conselheiros da dor são os que exaltam a dor. Eles só sabem lidar com a dor. Então, se a pessoa não está chorando, ele faz chorar, porque ele não sabe lidar com outra forma senão com a dor. Por outro lado, você tem os conselheiros do pecado. Tudo é pecado. Você não encontrou na Bíblia as respostas, por isso que você está chorando, não devia estar chorando. Limpa essa lágrima, lava esse rosto, ergue a sua bandeira, prossigamos com o estandarte, vamos para cima, glória a Deus, aleluia. Então, existem essas duas opções, essas duas abordagens. Os conselheiros da dor são peritos em fazer com que as pessoas sintam-se compreendidas. Os conselheiros do pecado são peritos no entendimento do chamado à obediência, mesmo diante da dor. Os conselheiros da dor correm o risco de enfatizar demais a dor. Por outro lado, os conselheiros do pecado incorrem o risco de não dar à dor a sua devida importância. Os conselheiros da dor podem fazer com que a pessoa se sinta vítima de todo mundo. Existe uma diferença, se você quiser gravar aí ou anotar, existe uma diferença, eu queria que você prestasse atenção. Uma é a palavra vitimação, onde você de fato é a vítima, e a vitimização, onde você se torna a vítima mesmo quando você não é. Nós estamos vivendo, isso é altamente criticável, na nossa sociedade, no nosso mundo, a teologia do mundo é de que você deve sempre ser a vítima. Então, o que nós, como crentes, temos que ser contra é a vitimização, tornar vítima. Mas nós não podemos fugir ao fato de que somos, por vezes, vitimados e não vitimizados. Vitimizar é errado. E vitimar é pecar contra alguém ou torná-la vítima do nosso pecado. E às vezes nós somos vítimas do pecado de outros. Nós somos vitimados por isso. E nós... porque somos contra a vitimização, nos tornamos como igreja, não falando da nossa aqui Poá, mas corremos o risco de, como igreja, nos tornarmos estoicos. Os filósofos estoicos negavam a dor. A dor está na sua cabeça. Parece que o paulistano ele é meio estoico. Não existe frio. Frio é um negócio da sua cabeça. Baiano é que sofre aqui. Não é não? Mas olha, frio é coisa da sua cabeça. Não está frio. Se você pegar uns e outros aqui na igreja, o cara é tão bom de mente que nunca está frio. Está nevando e o cara vem com a camisa aberta. É um negócio surpreendente, né? Deve ser a camada de bacon que protege. Então vamos lá. Qual é o outro lado que a gente faz? A gente nega a dor. Os estoicos negavam que dor existisse objetivamente. A gente pode chegar ao ponto de ignorar o sofrimento a tal ponto que eliminamos qualquer resposta de compaixão à guisa de obediência. Porque somos bons de teologia e sabemos dar as respostas corretas, quando a pessoa é vitimada, nós tendemos a achar que é vitimização. Vou dar um exemplo prático para a gente fugir um pouco dessa característica mais teórica.
Nós assistimos televisão e em determinado momento aparece uma notícia de que uma pessoa foi vitimada por um estupro. Veja, isso é um crime que na Bíblia dava pena de morte. E aí nós estamos assistindo aquela entrevista e temos a tendência de entender que a vitimação se torna vitimização. Como isso acontece na prática? Ela procurou. Também vestida desse jeito. Mas aí, olha a hora que estava na rua. Estava saindo da balada. Olha o tamanho do decote. O que a gente está procurando? O que a gente está procurando? É uma palavrinha com C. Culpa. E onde a gente está procurando essa culpa? Na vítima. Está errado. Mas pastor, mas olha o tamanho da saia. O senhor tem que compreender. Olha, isso aqui é mais prático do que você imagina. Certa feita um pastor contava a história de uma visita que quase deu errado. Na verdade deu bem errado, né? É que quase deu errado para eles. Sabe como é que é? A pessoa perdeu o marido, jovem, bonita, não tinham filhos, ficou viúva novinha. E sabe-se lá por que cargas d'água, ela resolveu enlouquecer. E na visita, não era um pastor, só para resguardar a classe, né? Na visita, no caso a história é verídica, e no caso era um presbítero, mas aí permanece na classe, né? Na visita, a viúva, muito entristecida, muito dolorida e muito desnorteada, buscava consolo nos braços da igreja. E uma parte dessa igreja, personificada ali no presbítero, foi visitá-la. Ela se ausentou rapidamente da sala e quando ela volta, ela parece que esqueceu algumas coisas no quarto. Uma delas foi a roupa. Ela volta nua e se lança aos braços daquele homem de Deus no sofá. A história, como a gente ouviu, foi, bom, a gente compreende, né? E absolveram, acabando não disciplinando nenhum dos dois, porque convenhamos, não é? Eu fico imaginando que cena grotesca a daquele conjunto de pessoas que ficou com inveja do adúltero, ao absolvê-lo da culpa, dizendo que eles também não resistiriam caso ela se lançasse aos braços de um deles. Eles estavam com inveja do pecado do outro. E aí eles diziam que compreendiam, e afinal de contas, se fosse comigo, né, também não aguentaria e tal. Aí você pensa assim, não tem nada a ver essa história que o senhor está contando com o que o senhor estava falando antes. Ah, não! Pois essa história real, que aconteceu alguns poucos anos atrás, ela foi uma repetição de outra que aconteceu há milhares de anos atrás. Milhares é pouco, é muito, né? Vamos exagerar. Centenas de anos atrás, quando a esposa do patrão de José apareceu nua igual àquela viúva. Só que José, ao invés de se ver desculpado, afinal de contas, quem iria dispensar a esposa de Potifar em sã consciência, não é? Aí José disse, eu em sã consciência, dispensaria a esposa de Potifar nua, tanto que ele fez isso. Então, quando você começa a não lidar corretamente com o sofrimento e com a dor, por conta de não saber a diferença entre vitimização e vitimação, ou seja, quem é realmente vítima e quem não é, e como essa dor veio parar no nosso conhecimento, na nossa experiência, você vai acabar fazendo de duas uma, ou você vai ser incompassivo e vai ser duro com quem sofre, ou você vai ser excessivamente, nem é compaixão, você vai ser excessivamente lascivo e vai começar a desculpar pecado. Será que agora ficou claro que este é um assunto prático? Sim ou não? Deu para entender? Então isso aqui é absolutamente prático. Não somente isso.
Eu fui vítima de uma consolação molesta. Quando meu irmão morreu, as pessoas diziam que eu não tinha o direito de chorar. Quando eles me pegavam chorando na igreja, e eu frequentei a igreja, que o meu irmão corria pelos corredores, então ir à igreja doía. E eu me lembro daquela cena em que eu estava, terminada a aula de escola dominical, eu estava na janela olhando para baixo, enxergando os meninos que corriam, lembrando do meu próprio irmão, chorava, e alguém, sabe aquele abraço do urso polar? Alguém abraçou e disse: você está chorando por quê? Saudade do meu irmão, tá? Sabe aquela história que pode ser resumida na frase: quero colo, preciso de consolo? Porque meu irmão, estou com saudade e tal. A pessoa bateu no meu ombro e disse: você é seminarista, você não pode ficar chorando com saudade do seu irmão. Enxuga essa lágrima, seja forte para dar o exemplo. A vontade que eu tinha é de mandar aquela pessoa para os lugares escusos do planeta. Entendeu? Mandar ela... Sabe aquelas coisas que crente não pode falar nem pensar? Pois é, naquele momento o meu velho homem disse assim para mim: Jonathan, se quiser eu respondo. Se você abrir a boca eu saio e falo para ela o que você está pensando. Mas graças a Deus o meu novo homem falou assim: melhor não, vamos ficar aqui calado, aguenta. Enxuguei envergonhado as minhas lágrimas. E é horrível que você receba isso, porque depois de algum tempo você realmente não chora mais. Você se emociona, mas não chora, você não põe a dor para fora, ficam cicatrizes. Porque a igreja não sabe lidar com o sofrimento. Os consoladores da dor podem prover um contexto que enfatiza a transferência de culpa e a ideia da vítima inocente. Os conselheiros do pecado podem estar tão preocupados em evitar que a culpa seja lançada sobre outros que não desenvolvem adequadamente a teologia do sofrimento. Há falhas em ambos os lados. Vamos falar um pouquinho sobre exaltar a dor. Depois a gente fala sobre minimizar ou ignorar a dor. E por fim eu vou falar sobre as fontes de sofrimento. Isso é por hoje. Na próxima aula nós vamos falar sobre como lidar com isso e fazê-lo da maneira bíblica. Ok? Então, quem estiver aqui verá. Vocês vão voltar para o Rio, vão ficar sem isso aí. Mas vão ter outras coisas boas por lá. Lá tem calor, por exemplo. Vamos lá. Exaltar a dor. Aqueles que são propensos a exaltar a dor têm dito ou ouvido: a Bíblia não fala significativamente ao meu sofrimento. Embora não seja dito assim claramente, é dito assim na prática. Quando a dor é grande demais, tão insuportável, tão sufocante que você não aguenta, a gente recorre para o Deus que resolve. E normalmente ele chama Rivotril. Se não, tem um remédio fitoterápico que não tem o poder de viciar, mas ele é tiriqued. Como é que chama mesmo? Como é que é? Passa-flora, passa não sei o quê. O negócio é passa-sofrimento. Eu sei que o negócio passa uma dor que é uma maravilha. Não é assim? Por quê? Por que você precisa recorrer ao passa-corte, ao passa-flora, ao passa-dor? Por que você precisa reconhecer o passo-rivotril para cá? Porque Deus não fala o seu sofrimento de maneira eficaz e transformadora na palavra dele. Você precisa de algo mais poderoso, de algo mais potente, de algo mais eficaz. É ou não é verdade?
Você não está falando isso com palavras. Ah, mas se eu não estou falando com palavras, eu não estou falando de maneira nenhuma errado. Salmo 19 diz que Deus fala de si mesmo sem palavras e não se ouve nenhum som, mas por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Então é possível dizer certas coisas sem palavras. O que é que você diz então quando você recorre ao seu Deus? Que você confia nele porque ele tem o poder de resolver o seu problema. A pergunta é: qual é o seu Deus? Isso que nós estamos só no comecinho. É uma coisa séria e prática. E prática. Então, disfarçadamente, quando você for beber água, joga no lixo o frasquinho no lixo ali no corredor. A gente promete que a gente não vai vasculhar quem é você. Ou seja, o que eu estou dizendo sem palavras? Se arrependa desse pecado. Busque a Deus. Então, a teologia bíblica do sofrimento parece não funcionar para esses que exaltam a dor. Eles já tentaram, mas a Bíblia não ofereceu respostas que pareceram profundas. E foram encorajados por nós, que somos conselheiros uns dos outros, nos tornamos conselheiros quando sentamos com alguém e falamos besteira, sugerimos alguma coisa, conta para mim que eu conto para você, isso é aconselhamento. Então todos nós o somos em alguma medida, amigos, parentes, pregadores, e alguns podem ser até excelentes em suas habilidades retóricas, mas nada falou verdadeiramente a sua dor mais profunda. Há um outro perigo, um outro problema que ajuda a exaltar a dor dentro da igreja. A igreja está se psicologizando à medida que a cura da dor é identificada como a necessidade mais profunda do homem. Duas coisas aqui então. A necessidade mais profunda do homem é a liberdade da dor, e isso não é verdade. A segunda é essa característica psicologizada da igreja. Igreja não é um lugar para ser psicologizado. E crente que frequenta a igreja não devia gostar de ser refém e ser catequizado por psicologia sem citação. Quem diz isso, na verdade, é o reverendo Vadislau. Ele tem ele tem um texto chamado A Psicologização do Púlpito. Não é tão difícil de achar. Você digita isso aí no Google, você vai achar o artigo dele na revista Fides Reformata. Tá? Então lá ele fala sobre como é que é o termo que ele usa? Ele vai falar que isso é falta de transparência. É como se o pastor estivesse enganando a igreja. Porque veja, quando o pastor sobe no púlpito e ele prega a autoridade, o púlpito é o modo de dizer, se ele estiver pregando sem o púlpito, ele está pregando de qualquer forma, importa ser fiel à palavra. Mas repare, ele sobe ao púlpito para pregar. O que você espera que o pastor está falando seja? A igreja pode não ter consciência disso, mas o que ela espera é que o que ele fale venha da Bíblia, mas ela responde ao que ele fala como quem fala com autoridade. Ele está pregando, se está falando deve ser verdade, é Deus falando. A gente não raciocina isso. A gente não está sentado no culto ouvindo a pregação dizendo: ó Deus, fala comigo, fala Senhor, o Senhor fala comigo, olha que coisa linda. Nós não fazemos isso, mas nós recebemos essa palavra dessa forma, não tem como escapar. E o que o reverendo Vadislau critica é que muitas vezes o que o pastor está dizendo no púlpito, ele devia dizer: gente, isso aqui quem disse foi Freud, viu? Isso aqui quem disse foi Jung, isso aqui quem disse foi Maslow, isso aqui quem disse foi Rogers. Isso aqui quem disse foram psicólogos, ou psiquiatras, ou psicanalistas,
que foram criados no cristianismo e que abandonaram sua fé, rejeitando o Deus que nós dizemos que adoramos na liturgia que acabou há minutos atrás. Só que se ele disser isso, a igreja para de ouvir o que ele fala. Mas já pensou se o pastor fosse dizer de onde sai tudo o que ele fala? Por isso que é importante que você, enquanto ouve qualquer pregação, mantenha a sua Bíblia aberta para conferir que se está sendo dito está no texto que você leu. Então, se você não está enxergando no texto o que está sendo pregado, eu não posso dizer porque está sendo filmado, mas se eu não estivesse sendo filmado, eu diria que você teria licença para parar de prestar atenção, que sai embora. Mas eu não vou dizer isso. Mas repare, você deveria se levantar e não comer comida estragada. Parece, crente na igreja, em certas igrejas, em certas ocasiões, parece aquele camarada mesquinho que vai comer a comida azeda só porque já pesou e vai ter que pagar. Põe no prato, tá ruim, mas paguei e vou comer. Não. Você não precisa comer comida estragada só porque você sentou na igreja. Ah, mas o meu temor de homens é terrível, né? Se eu levantar aqui, vai todo mundo perceber que eu não estou gostando. Mas Deus então, né? Ninguém quer saber o que ele está pensando, se ele está gostando, porque a pessoa que mais tem que gostar da pregação no culto é Deus. Não sei se vocês sabiam disso. Eu pensava que no culto Deus gostava só dos louvores. Não é? A gente louva para Deus, Deus vem e fala. Não é assim? Não. Tudo é feito coram Deus, tudo é feito diante de Deus. E quando você prega, o pregador tem que pregar para Deus, de um modo tal que Deus seja reconhecido, Deus se reconheça nas palavras que você prega. Se for assim, eu serei fiel e Deus usará essa pregação para consolar, transformar, trabalhar o seu coração. Essa é a mecânica do culto. Essa é a mecânica da vida. Então, reparem, por exemplo, nesse trechinho, 3 linhas de um livro evangélico que saiu aí, né? Temos nos comportado, olha a linguagem do livro evangélico, temos nos comportado de modo compulsivo. Tradução, pecaminosamente. Essa tradução não é do autor. Porque esta é uma maneira de fazer cessar a dor. A conclusão, né, que o autor chegou foi de que o modo compulsivo com que temos nos comportado é uma maneira de fazer cessar a dor. E aí o autor descreve 3 casos. Um homem obcecado por sexo e pornografia, outro pelo trabalho e outro pelo álcool. Então, 3 viciados que se comportam, segundo o autor evangélico, de maneira compulsiva. Então, um tem compulsão por sexo e pornografia, outro tem compulsão pelo trabalho e o terceiro tem compulsão por álcool. Está claro? Ele conclui: em cada um desses casos, o comportamento em si não era o problema real. O comportamento era apenas um sintoma do problema. Todos eles estavam escondendo-se da dor. Aquilo que faziam tinha o propósito de curar a mágoa resultante de algum sofrimento profundo em sua vida. Sutil, não é? Esse é um autor que exalta a dor. Agora, o que ele está dizendo é que ele chancela, que ele reconhece que é verdade e até certo ponto real a teologia do afogar as mágoas. Não foi o que ele acabou de dizer? Porque a gente sabe disso. O cara que está bêbado está fugindo da sua dor, afogando suas mágoas num copo de pinga,
E ele diz que é assim mesmo, tinha um propósito. Agora, olha que frase interessante. Em cada um desses casos, o comportamento em si não era o problema real. Tadinho dele. Gente, ele bebe, ele trabalha loucamente, não dá atenção para a família, para a saúde, para nada. Ou então ele é compulsivo por sexo, porque ele tem dores no coração. Você aí recriminando ele. Fulano adultera. Mas pastor, ele faz isso para fugir da dor do coração. Pastor, meu marido chegou em casa bêbado. Querida, olhe para a dor do coração dele. Ele na verdade é uma... Será? Será que Deus não tem nenhum problema com a bebedice, ou com o adultério, ou com o trabalho exacerbado? Deus tem problema com a dor do coração. É essa daí que é o problema real. É aí que a gente tem que mirar. Será isso? Será isso? Então repare, algumas vezes parece ser verdade, mas pessoas que estão agindo dessas formas e outras tantas, repararão que o desapontamento antecedeu ao pecado, mas há problemas significativos como atribuímos o lugar de destaque ao sofrimento. Em outras palavras, biblicamente o pecado nunca pode ser reduzido à dor, nem explicado pela dor. Eu vou repetir, nunca o pecado pode ser reduzido à dor. Então, afinal de contas, o pecado não é beber, o pecado não é ter relação sexual promíscua. O pecado é a dor que leva você a escondê-la ou aliviá-la através desses comportamentos socialmente inadequados. O pecado se tornou a dor. Não pode, tampouco, ser explicado pela dor. Olha, eu fiz isso porque doeu. Mas não é assim que a gente vive. A gente não chega a reduzir, como crentes, o pecado à dor. Mas que ele explica, não é? Eu gritei com ele porque ele me fez isso. Ou seja, ele me machucou, então há uma explicação que não só explica, mas justifica. O problema é que só existe um justificador, Cristo. Mas quando a dor justifica o seu pecado, igual Jesus, parece que ele também justifica pecados. Quem se tornou seu redentor? A dor. Entenderam o raciocínio? É que nós não fazemos esse raciocínio tão claramente. Porque justificador, justificação, pecado, cruz, para nós é um negócio à parte da vida. Mas na prática, o seu redentor ou mora num vidrinho, ou mora no seu parente, no seu cônjuge, nos seus filhos, no seu desemprego. São desculpas, ou seja, são coisas, pessoas ou situações que tiram a culpa de cima de você e a colocam sobre eles e carregam essa culpa por você. O nome disso é redenção. A diferença é que o nosso Redentor é eficaz, ele de fato tira a culpa, e os outros brincam de ping-pong. Ontem eu assisti uma cena, né? Cheguei em casa, sabe como é que é, né? A gente chega em casa hoje em dia, a gente faz 3 coisas antes de dormir, né? Toma banho, põe um pijama, escova o dente, antigamente. Hoje escova o dente, toma banho e acessa o Facebook. Não é o que a gente faz, dá aquela olhadinha no Face antes de orar, né? Até para ter motivos de oração. E aí eu estava assistindo um vídeo em que uma dessas gincanas, eu não sei o que era, em que a pessoa pega uma melancia baby, sabe, que é a melancia do tamanho da nossa cabeça,
e tinha um monte de elásticos gigantes. Ela puxa aquela melancia e ela chega, senta no chão para lançar essa melancia longe. E no que ela solta, por algum motivo, Deus fez com que a coisa fosse que a melancia foi no elástico e voltou no elástico e foi direto na cabeça dela. Estourou. Pá! Aí o vídeo acabou. Fico imaginando o que aconteceu com o rosto daquela pessoa. A cena era engraçada, confesso. Mas esse é o ponto, né? Os redentores da dor que não são Jesus fazem isso. Eles se apresentam como um estilingue e dizem assim: põe a dor aqui, põe, lança a dor para longe, e você puxa, vou jogar lá longe. Aí quando você solta, o estilingue vai e volta com a dor bem na sua cara. Pá! E aí você se frustra. Aí você cai, você deixa de vir à igreja, você abandona Deus, você não depositou nenhum pingo de fé nele e no que ele fez por você. Mas no final, quando o seu Redentor falha, a culpa é sempre dele. Então, não podemos encontrar o culpado em outro lugar a não ser em nossa própria transgressão. O culpado geralmente é você, né? Mas nem sempre, e é por isso que nós vamos falar sobre as causas já já. Então, a causa do pecado não está na ação de outras pessoas ou no desejo de autoproteção de uma dor maior. Outras pessoas nos infligem dor, não negamos isso, né? Mas a gente precisa ter aí um equilíbrio. Já já eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. Então, acreditar que a dor causa o nosso pecado e que o alívio da dor é a nossa maior necessidade tem pelo menos duas implicações dramáticas. E isso eu não falo só do coração, das mágoas, das emoções, fisicamente inclusive. Nós achamos que o propósito da vida é viver sem dor. E que a única coisa que você quer quando está doendo muito é que a dor acabe. Tem vários, a dor pode se mostrar, o sofrimento e a dor podem se mostrar de várias formas. Um exemplo bem prático, para eu não invadir a sua casa, eu vou abrir o meu quintal. A Riane está com tosse. O tratamento que ela está fazendo dura 10 dias. Eu não quero tratar o problema. Eu só quero que ela pare de tossir. Só. Existe um problema que causa tosse. E eu quero tratar esse problema que causa tosse quando, por exemplo, agora que eu não estou ouvindo ela tossir. Mas vai lá para as 3 horas da manhã, quando você é acordado com ela tossindo sequencialmente. Você quer tratar a sinusite que causa tosse? Não. Mas se você pudesse personificar a tosse, arrancá-la da sua criança, quem é que já não passou por isso? De desejar pegar a dor da sua criança com a própria mão e bater nessa dor para mostrar que você dói sua dor maldita. É como diz o... Deixa eu ver se eu acho aqui, porque é interessante, prático, essas coisas bestas que a gente recebe por WhatsApp, né? Aqui ninguém tem, né? Eu sei disso. Todo mundo aqui é puro de olhos. Não pode contemplar o mal. Não vou conseguir achar, cadê? Cadê carregar anterior? Isso. Isso aqui vai ser muito pedagógico. Vai ser uma bobeira, eu sei. Vocês estão aí. Nossa, deve ser um negócio bacana. O pastor está procurando. Uma bênção, né? Deixa eu ver se é isso aqui. Não, não é esse aqui. Você também recebeu? Não. É um que fala sobre dor. Deixa eu ver aqui. Nossa, gente, mas como tem bobeira nesses negócios? Isso, vamos lá. Não, cadê? Fala. Eu vou escrever saudade no tijolo, vou jogar na sua cabeça pra você ver como é que saudade dói.
Aí, fala a verdade. A gente não gostaria disso? De pegar a dor e dar na cara dela para ela saber como ela dói? De pegar a tosse e fazer a tosse tossir para ela saber como ela incomoda? Quem já não desejou fazer isso com a dor ou o sofrimento de um filho? Com a febre de um filho? Com a morte de um filho? Leva eu, Senhor. Quem não? Só quem não teve filhos. Mas vocês conseguem imaginar como isso seria, não? Sim ou não? O sim significa não, né? Então vocês entenderam. Quais são então as duas implicações mais práticas? Em primeiro lugar, o pecado é reduzido à autoproteção. Ou seja, nosso maior pecado é buscar a proteção de uma dor ainda maior. Ou seja, para evitar uma dor maior, a gente provoca dores menores. E isso é o problema do pecado. Quando você exalta a dor, tudo para você é trabalhado em termos de dor. Então eu busco uma dor menor, ficar bêbado, para fugir de uma dor maior. Ficar consciente daquela dor que me levou a beber. Beber é ruim. Dói. E vou ser exposto, envergonhado, ficar sujo, fedendo, vomitar em mim mesmo, passar vergonha, trazer sofrimento para minha família, mas isso é pior do que a dor que eu procuro evitar. Então, eu faço uma dor menor para fugir de uma dor maior. Então, pecado se torna isso, tá? Na prática. Isso desconsidera a natureza específica do pecado como transgressão contra Deus. Então, ontem nós ouvimos sobre isso no seminário. Pedir perdão do pecado não é dizer, Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Quando o salmista falava isso, ele sabia o nome de cada um naquela multidão. É importante que você nomine isso. Segundo, quando percebemos que não temos, na verdade, proteção contra o sofrimento, e quando descobrimos que a cura nunca nos livra completamente das garras do sofrimento, passamos a crer que Deus falhou em suas promessas e sentimos-nos justificados para a ira contra Ele. A gente fica bravo. A gente fica irado. De novo, vê se chove no seu quintal como chove no meu. Eu me lembro quando eu fiquei muito frustrado, porque nós tínhamos uma programação, sabe? Eu tenho poucos sábados livres, são raros. E aquele sábado estava programado, prometeram para mim que ia fazer sol. O homem da meteorologia lá disse que ia fazer sol. E geralmente eu acredito, mas eu acredito que eu não ligo, né? Mas naquele dia eu liguei. Naquele dia a gente pôs o patins no carro, a bicicleta, o lanche, o pão com mortadela, as crianças. Aquele era o dia de ir para o parque, curtir a família. Naquele dia, sabe como amanheceu? Aconteceu com vocês também? E eu fiquei bravo. Aí dei uma patada em um, dei uma patada em outro, um coice ali. Chegou uma hora que de tanto apanhar, que a esposa pergunta por quê? Por que eu estou apanhando? E aí eu, bicudo, bravo, disse, tá chovendo. E não era isso que eu tinha programado para o dia, eu queria ir para o parque, não sei o quê, e essa chuva. Ela virou para mim e disse, você não está reclamando com a pessoa errada? Não fui eu que mandei a chuva. Não é verdade, gente? Com quem que eu estava bravo? Mas eu acho, veja como eu não sou tão diferente dos demais, que quando a minha dor dói e ela não passa, isso me libera para dizer que Deus falhou em alguma medida. Isso, já que Deus falhou, então eu tenho o direito de ficar bravo. Essa mecânica acontece com vocês também ou não? Sabe quando ela é ativada? Pela palavra frustração. O que é frustração? Quando você tenta fazer uma coisa e ela não dá certo. Quando você espera alguma coisa e ela não vem. Já aconteceu isso com vocês? Você está lá, não é? Fez aniversário. Ei, glória a Deus. Amanheceu vivo, feliz, saudável e
hoje em dia, se você não der o parabéns pelo Facebook, você não deu parabéns. E você vai conferir quantas pessoas te deram os parabéns. A frustração está no fato, olha só que curioso, que a sua esposa, não aconteceu comigo, tá? Que dorme com você e acorda com você e vive com você, que te deu os parabéns, te deu o presente, não postou no Face que te ama. E aí, por algum motivo, você fica bravo. Você não acha isso justo? Pois é. A gente trata duas coisas nesse exemplo, né? De uma vez só. Se fosse verdadeira, a gente se contentaria com ela virar do lado e dizer parabéns, queridos. Você fala, puxa, olha, a mulher que me ama dorme comigo, que maravilha. Né? Mas não, querida, você me ama mesmo? Então prove, posta no Face. Então vamos lá. O Evangelho vai além. Ele cura nosso problema moral. O Evangelho nos revela realidades mais belas que a dureza do nosso sofrimento, de modo que possamos nos alegrar em meio ao sofrimento. Ele, o Evangelho, nos dá o poder para uma nova obediência que resiste sob sofrimento. Um Evangelho que procura fazer você fugir da dor e não experimentá-la debaixo da graça de Deus, não é evangelho de modo algum. Mas é o que hoje nós temos ouvido. O evangelho é aquele escape, é aquela porta lateral pela qual você escapa da dor. Então, está doendo? Venha para o evangelho. Aqui nada machuca, nada dói. E se doer, nós botamos para correr, amarramos e determinamos. Eu ouvi um amém? Que bom que não. Isso não é evangelho. O outro lado dessa moeda, isso aqui é o exaltar a dor. No outro lado, no outro espectro, nós temos o ignorar a dor. Então, alguma dúvida com respeito ao exaltar a dor? Vamos entrar no ignorar a dor agora. Então, exaltar a dor mais comum, mais corrente, tem remedinho para isso. Vamos para o ignorar a dor, também tem remedinho para isso. Não é? A gente acaba chegando, você está lá olhando no rótulo do seu remédio, fala, pastor, não mencionou o meu, posso tomar, né? Então, né, eu vi uns e outros botando a mão no bolso, assim, não sendo, Rivotril está indo. Vamos lá, ignorar a dor. Então, aqueles que tendem, e eu quero que você preste bastante atenção, porque normalmente nós somos do povo que ignora a dor. Nós olhamos do alto da nossa montanha indolor e criticamos os que sofrem. Não deviam estar sofrendo. Não deviam estar, por que estão sofrendo? Deus é mais. Deus consola, não é isso? Aqueles que tendem na direção de minimizar a dor, ou chamar a uma aceitação estoica da dor, ou seja, você aceita a dor fingindo que ela não existe, são frequentemente mais precisos em suas formulações teológicas. Normalmente o estoico reformado, normalmente o estoico do aconselhamento, ele é mais preciso na sua teologia. A teologia dele é melhor do que da pessoa que exalta a dor. Então esse é um problema que nós podemos incorrer, sim. E normalmente incorremos. Mas eles podem ser culpados de ignorar temas bíblicos importantes e assim deixar de oferecer o inteiro conselho de Deus àqueles que sofrem. Então, eles têm geralmente uma teologia mais precisa, mas são péssimos aplicadores dessa teologia. Gente, você pode ter todos os elementos certos na mão. A pessoa que exalta a dor nem sempre tem todos os elementos certos. Mas o erro de quem ignora a dor é ter todos os elementos certos na mão e chegar a uma conclusão estapafúrdia. O nome que a Bíblia dá a isso é de estultícia. E desse mal todo mundo sofre. Quem não sofre de estultícia sofre de ignorância.
Então, ou você sofre de um mal ou de outro. Mas de nenhum não tem jeito. Só existem dois grupos no mundo: os estultos e os ignorantes. E dos dois, Deus faz um povo só chamado de redimido. Mas a gente ainda carrega um pouquinho do nosso velho eu, das nossas velhos hábitos, das nossas velhas coisas. Então, geralmente o cara é bom de teologia, mas chega a uma conclusão ruim. É que nem aquela criancinha que está aprendendo a discernir o mundo à sua volta. Ela tem elementos verdadeiros. Ela está no seu berço, num dia como o de hoje, gostoso, o sol brilha lá fora, o sol entra pela sua janelinha, inunda o seu berço com luz, delícia. O clima está agradável, não tem nenhum problema com a luz do sol, ela está na medida. Mas a criança quer o móvel mexendo. Então ela chora. Papai abre a porta, mamãe abre a porta. A pressão atmosférica muda dentro do quarto. O ar que está tentando entrar lá fora agora tem por onde passar. O ar precisa se movimentar, não sei se você sabe disso. Então agora o ar entra pela janela, passa pelo móvel e sai pela porta. Papai chega até próximo o berço, mamãe chega até próximo o berço. O bebê parou de chorar. Por um lado tem os pais estultos. Estava com saudade de mim, queria me ver. Parou de chorar. O móvel está mexendo, a criança ignora a sua presença. Ela nota você, mas ela quer o móvel. Vocês vão embora. O móvel parou de mexer. Por quê? Quando os pais saíram, deixaram a porta fechada. A criança chora de novo. A mãe abre a porta para ver o que a criança precisa. A criança para de chorar. Ela fecha a porta. Ela chora de novo, ela abre a porta. A criança para de chorar. De um lado está a mãe dizendo: essa criança é doida. É só abrir a porta, acho que ela quer a porta aberta. Mas por que uma criança de berço gostaria de uma porta aberta? O que ela não está percebendo é que quando ela abre a porta e fecha a porta, o ar vai movimentando o móvel. Mas olha a conclusão que a criança está chegando. A criança tem uma janela aberta. A criança tem um móvel que mexe. E tem os pais que abrem a porta e olham e o móvel mexe. Ela fala: gente, que barato, meus pais têm poderes sobrenaturais. Eu choro, ele abre a porta, ele olha para o móvel e o móvel mexe. Aí quando a criança cresce, ela cresce com aquela teologia implícita. E quando alguém vira assim e fala: te pego lá fora, você fala: acho melhor não, porque lá fora tem o meu pai. E meu pai, se olhar para você, você cai. Como é que eu sei disso? Ixi, meu pai olhar para o móvel e o móvel mexia. Brinca com meu pai, para você ver. Ó, o que é isso? Elementos verdadeiros, conclusão tola. Quem nós somos? Não, nós somos esse tipo de pessoa que podemos ter uma teologia verdadeira e uma aplicação. Como é que o povo... Eu não sei se vocês usam essa expressão, mas lá de onde eu vim, quando alguma coisa é muito boba, mas assim tipo Chaves e Kiko, a gente chama o trem de bocó. Alguém conhece esse termo técnico? Conhece? Pois é, eu acho que tem muito teólogo bocó na igreja, que faz uma aplicação, ó que termo, né, erudito, uma aplicação bocolizada da teologia. Você pode dar outros nomes para isso, mas me irrita o fato de que as pessoas conseguem pegar a bendita teologia que nós temos e enfiar dentro da boca das pessoas como se a gente fosse um porco para ser assado e querer que a gente engula aquilo sem mastigar e dizendo que foi assim que elas aprenderam, porque foi assim que foi ensinado e você não devia mais estar sofrendo e vai... Não é assim. Não existe um único tema, mas vários nas Escrituras. Aqueles que minimizam o sofrimento pessoal podem errar também ao tentar recuperar rapidamente o sofredor. Essas pessoas parecem ter um sofredômetro.
Ou seja, elas sabem quando você está sofrendo demais. Existe um limite, né? Quem sofre esse tipo de dor não devia estar sofrendo como você. Você passando dos limites sofre um pouco menos, né? E eles também têm um sofrelímetro, que diz até onde você pode sofrer e dali você não pode passar. O sofrelímetro, ele é legal, porque fala assim, olha, essa dor que você está sentindo já fazem 3 meses, você já devia estar boa. Tá, esse luto que não passa, os estudiosos dizem que o luto dura tanto tempo. Depois de tanto tempo, se o luto não passou, tem que apelar. Remedinho na cabeça. É ou não é verdade? É ou não é verdade que se o luto dura mais do que 3 meses, a gente já começa a desconfiar que a pessoa está louca? Fala para mim que não é. Fala para mim que se você pegar uma certa irmã nossa chorando, você não vai estranhar. Fala para mim que não. Fala para mim que você não vai exigir, ainda que inconscientemente, que ela e outras pessoas que passam pelo luto estejam boas e felizes no prazo que você determinar ser ideal. Ou no prazo que algum bocó da psicologia publicar por aí, dizendo que depois de tantos meses ou sei lá, semanas, a pessoa tem que estar boa. Fala para mim que não é assim. Fala para mim que você não vai... Claro, para a pessoa você não vai dizer, mas Deus é onipresente, né? Deus é tudo vê. Fala que em casa você não dá aquela comentada. Fala para mim que eu estou mentindo. Fala que você vai dizer assim, puxa, fulano já não devia estar bom. Já não se passaram tanto tempo. Fala que o seu sofrelímetro também não funciona para o lado inverso. Mas fulano já está bom. Mas fulano perdeu a esposa faz tanto tempo, já casou de novo? Não sofreu pela esposa? Você tem um sofrelímetro bem determinado. Se recuperou rápido, foi rápido demais. Se não se recuperou, pelo amor de Deus, toma vergonha nessa sua cara. Não é assim? Diz para mim que eu estou errado. Diz que não é assim. Não é. É exatamente assim. Se volta bom, não gostava. Se não fica bom, quer morrer junto. Isso não é compaixão. Isso não é cristianismo. Isso não vem de Deus. Vamos deixar uma coisa bem clara aqui. A intenção pode ser digna de louvor. Claro, a maioria de nós, se não todos nós, desejamos que quem sofre receba alívio da sua dor. A intenção pode ser digna de louvor. Eu quero que a pessoa fique bem, eu quero que ela pare de sofrer, óbvio. Mas a maneira como isso é feito pode causar danos. Outras vezes, a intenção de aconselhar pode não ser tão louvável. É claro que a intenção pode ser verdadeira, eu desejo que a pessoa pare de sofrer. Mas por outro lado, a minha intenção pode ser outra, não tão santa assim. Algumas pessoas simplesmente não querem ouvir sobre o sofrimento alheio. Uma vez eu expliquei que a igreja devia ser, não aqui, em outra igreja, não vou dizer qual, que as pessoas deviam ser mais verdadeiras e parar de fingir. Quando a gente cumprimenta alguém, como é que a gente fala? Oi? Tudo bem? Essa é uma pergunta horrorosa. É uma pergunta ruim. Eu estou perguntando se está tudo bem com você. É uma pergunta abrangente demais. Está tudo bem com você? Claro que não. Então tá bom, vamos parar por aqui? Porque a gente não quer saber se está tudo bem com você. Já pensou se a gente fosse verdadeiro, num mundo verdadeiro? Oi, tudo bem? Não, na verdade não. Na verdade eu tenho umas contas para pagar amanhã e eu não sei como é que eu vou fazer. E eu só queria, assim, oi, eu só queria não ser mal educado. Eu não vou te emprestar dinheiro para você pagar a sua conta. Oi. É o ignorador, né? Esse é o que ignora a dor. Boa. Você estourou. Também, né? Eu falei, olha lá, fiquei ostentando, né? Ostentação dá nisso. Boa, boa, é verdade.
A gente não se importa de verdade. Então, às vezes, a gente quer que a pessoa fique boa, não é porque a gente ama a pessoa e quer vê-la livre do sofrimento, que a gente quer parar de ver ela sofrer, porque ver alguém sofrer, ouvir sobre o sofrimento, incomoda. Incomoda. Oi. Onde dá aqui? Não, na nossa cultura, quando você fala oi, tudo bem, você não quer saber se está tudo bem. Quando você quer saber se está tudo bem mesmo. Não é assim? E às vezes acontece da pessoa e às vezes você está muito doente, ou sentindo muita dor, você tem um problema muito sério, e você está movendo todo o gritando de socorro. Aí aparece uma pessoa e fala, tudo bem? Aí você fala, Dá licença que eu estou comprando. Tem gente que é assim, tá tudo bem? Você... tá tudo bem. Tá claro que não tá tudo bem, mas a gente não... Sabe, eu sei que você não se importa mesmo. Só um minutinho, o que você falou lá? A pessoa doida para ter um sofrimento, né? Tá tudo bem mesmo, não dói nada, mas nem, olha, né? Vamos reviver. Lembra quando o Ayrton Senna estava vivo, né? E a pessoa quer voltar, alguma coisa tá ruim, né? Devagar. Você tem a obrigação de dizer que tá tudo bem, né? Porque a Bíblia diz sempre tudo dá graças. Tem que ignorar a dor, né? Tá tudo bem? Claro, em tudo dá graças. Tô doendo, mas tá doendo, mas eu tô fingindo que não. Boa, verdade. Mas a gente também tem um problema aí em nós que é, eu não posso dizer que não está tudo bem. A gente às vezes também priva o nosso irmão de chorar conosco a nossa dor. Tá tudo bem, o cara tá com a vida destruída e desgraçada, mas ele não quer que ninguém saiba, porque ele é egoísta até no próprio sofrimento. Bom, verdade. Bom, bem colocado. Talvez eu, mais para frente, aborde a questão do sofrer quieto, sofrer sozinho, como uma tentativa de autorredenção. Ser o redentor de si mesmo. Né? Eu lido com os meus problemas, não preciso de ninguém para sofrer comigo. Bem colocado. Pois não. muitas vezes o social toma de conta por conta de falta de aproximação, de conhecimento. Ninguém chega no outro, oi, tudo bem? Não, olha, sabe, aquele, né, tu passei essa semana com um problema e tal. Ninguém vai chegando, é o social que age maior. Então, e a falta do conhecimento próximo. Boa. Também. Falar de nós, entendeu? Então, que muitas vezes o social prevalece por conta Sim. do vídeo. Ninguém está chegando toda hora, ou às vezes passou naquele dia um problema e já vai... Você passa na rua e fala, oi, tá tudo uma droga. E não vai. Mas aí você chega no ponto, eu vou ler, porque eu quero deixar claro que não foi premeditado, isso aqui não está sendo criado nesse momento. Mas olha só, como o que a Arlete está colocando tem razão, que é o contato social, às vezes ele é prevalecente para que haja essa abertura. Reparem nisso, prestem atenção. Pergunte às pessoas que passaram por sofrimento severo o que mais as ajudou. Muitos responderão algo semelhante a: ele esteve aqui ao meu lado. Um amigo ou conselheiro esteve fisicamente presente durante os momentos de dor. Talvez o amigo não tenha oferecido grande quantidade de conselhos, mas ele estava disponível para que a pessoa aflita não se sentisse tão sozinha e se deixasse consumir pelo sofrimento. Talvez isto signifique ter a sua casa aberta ou fazer um convite para uma refeição, para que a pessoa que está sofrendo tenha um lugar para conviver com outras pessoas que se preocupam com ela e a compreendem. Talvez isso signifique sentar ao lado da pessoa na igreja. Se o seu alvo principal é consertar o sofrimento, fazer com que a dor vá embora, provavelmente você
intensificará o sofrimento. Sabe aquele negócio de eu tenho que dizer alguma coisa? Não, nem sempre. Mas você tem que estar lá, e isso é verdade. Estar lá, mesmo que seja para chorar junto, alivia mais do que se você chega no alto da sua sabedoria, voando sobre o sofrimento e lança as cargas de conselho bíblico na cabeça da pessoa e sai voando embora. Não, mais vale alguém chorando com você do que aconselhando de longe. Isso que as pessoas vão lembrar. Eu não lembro o que ela disse, mas eu lembro que ela estava segurando a minha mão o tempo todo. É ou não é? Eu lembro, não é assim? Eu lembro quem estava lá. Não é essa frase? Eu lembro quem não estava lá. Eu lembro de uma frase que foi dita. Não lembro do discurso inteiro. Eu lembro daquilo. São fotografias mentais que fazem toda a diferença. Para encaminhar para o fim, para a gente falar sobre algumas dessas fontes, que não vai dar para falar tudo. Outros perigos, ou outro perigo comum que aos estoicos é quando o conselheiro tem um despertador interno. Isso aqui é o que eu já falei, que dispara quando o sofrimento tem hora para acabar. Isso aqui eu já falei. Bom, em resumo, 2 perigos em potencial podem nos levar para longe de uma abordagem bíblica do sofrimento. Se exaltamos o sofrimento, ele passa a ser a causa do pecado. Então, se exaltamos o sofrimento, ele passa a ser a causa do pecado. A autoproteção passa a ser o problema. E o alívio do sofrimento é uma questão principal a ser tratada. Se ignoramos o sofrimento, então a dor torna-se um problema de pouca importância, simplesmente para ser consertado. E a compaixão torna-se um passo temporário que tem por intenção preparar terreno para coisas mais importantes. Sabe aquela coisa que, de ignorar, lembrei de um fato, que algumas pessoas tentaram consolar minha mãe na perda do meu irmão, e foi um show, né? A gente teve de tudo, assim. Eu colecionei algumas dessas coisas, e uma pessoa foi tentar consolá-la e dizia: não pergunte a Deus por quê, pergunte para quê. Quem é que já não ouviu ou já não foi consolado com uma besteira dessa? Fala: não, pastor, eu que estava falando. Fala, quem já ouviu isso? Não precisa dizer que foi da própria boca. Fala: 2, e o restante nunca ouviu? Tá com vergonha de levantar a mão. Entendi, tá. Pastor, é falta de costume, né? Não levanta muita mão na igreja presbiteriana. Oi. É o tal do convívio social, verdade. Repare, o que a pessoa está dizendo quando ela diz assim? A pessoa está lá, perguntando por quê. Aí você vai dizer assim: mas não pode perguntar por quê. Não. Eu vou contar um segredo para vocês aqui. Eu ensino para quem faz aconselhamento, curso comigo, a nunca perguntar por quê numa sessão de aconselhamento. Quem já fez sessão de aconselhamento comigo, lembra lá quantas vezes eu perguntei por quê? Muitos aqui já passaram por isso. Você não vai lembrar. Porque eu nunca pergunto por quê. Por quê? Porque quando você pergunta por quê, você ouve a mesma coisa que você já sabe. E você está dando à pessoa a habilidade de explicar, quando quem explica o problema dela é a palavra de Deus. Então o senhor sempre pergunta para quê? Bom, se você também já teve alguma sessão de aconselhamento comigo, vai se lembrar que eu também não pergunto para quê. Porque o para quê é ignorar a sua dor na busca de um significado maior para o seu sofrimento, que não as lições que Deus está te ensinando no sofrimento. Então, tem coisa mais importante do que a sua dor. É isso que a pessoa está dizendo. Então, não tem nada a ver com o porquê do sofrimento. Nada a ver. Então, algumas pessoas pegam essa teologia do não pode perguntar porquê no aconselhamento, porque isso não abre o porquê, fecha respostas no aconselhamento. Quando você pergunta por que a pessoa está fazendo isso, você pode receber a seguinte resposta: por quê?
Por quê? Porque sim. Isso. Fechou. No aconselhamento eu preciso vasculhar. Porque sim, eu já sei. Porque eu quis também. Porque eu não sei também. Então vamos vasculhar. Às vezes a pessoa não sabe, mas a resposta está nela. Vamos vasculhar, porque se eu souber de mais elementos, eu consigo identificar na Bíblia qual é o problema. Mas se eu perguntar por quê, acabou a conversa. Porque sim. Isso não tem nada a ver com por que Deus? Por que eu? Por que dói tanto? Aí vem o... Lembra do Bocó? Ele apareceu de novo. Não pergunte por quê. E tem um ar de santidade, né? Parece que ele fala de cima assim. Não pergunte por quê. Pergunte para quê. Tem alguma coisa mais sublime. Ah, para o inferno. Não tem nada a ver isso aí. Nada a ver. Nada a ver. Isso é ignorar a dor. E quando a pessoa pergunta por quê, tem uma resposta e a gente vai começar com ela, porque só restam 10 minutos. Tá? Então, a teologia prática é falar com compaixão aqueles que enfrentam a dor, apontando para realidades mais profundas do que a dor. Isso tem tudo a ver com perguntar por quê. Vou explicar. Primeiro ponto dessa explicação, que a gente vai parar nele. De onde vem a dor? Quais são as fontes de sofrimento que nós temos? De onde vem a dor? Existem várias respostas, mas nós parecemos... tapado é aquele bicho que você coloca um negócio do lado assim, para ele não enxergar para os lados e não assustar, não é isso? Ele só enxerga para frente. De vez em quando a gente encontra uns crentes assim também, meio tapado, que só consegue enxergar o que está em frente, não tem visão periférica. A Bíblia, na sua beleza, ela diz que existe uma multiforme graça de Deus revelada. Deus quer que a gente não só tenha uma visão periférica, mas tenha uma interpretação periférica da realidade. Mais ângulos do que o seu. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você pergunta de onde vem o sofrimento, você normalmente dá uma única fonte. De onde vem o sofrimento? Por falar nisso, qual seria a sua resposta? De onde você acha que vem o sofrimento? Não é sério, não é pergunta retórica não. De onde vem o sofrimento? De onde vem a dor? Da onde? Do pecado. Todos concordam? Não, alguém não. Boa, já achamos uma segunda fonte para o pecado. Exato. Você chuta a bola para Deus. Boa. Se deixar acontecer, porque é a vontade de Deus. Aí já está ignorando um pouquinho a dor. Vamos com calma. Mas, um pouquinho. Não, reclamar não. Reclamar não. Mas a pergunta é legítima. Reparem. Vou também ler para não dizer que eu estou inventando um trem agora. De onde vem o sofrimento? Reparem nisso. Quando a dor... Oi. Está desculpada. Boa, você está citando Isaías 45:7. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Sim. Mas existem outros versículos, por exemplo, do leão que ruge ao nosso redor tentando nos devorar. Não tem? Não tem um texto que diz que o diabo o incitou a fazê-lo e Judas o traiu? Então eu acho que existem mais fontes de sofrimento do que unilateral. Por isso que a Bíblia não é um livro só, mas vários juntos. Então todos vocês, na verdade, estão certos. O nosso problema é quando a gente fecha em um só.
Não considera que Deus pode mandar o sofrimento, que o diabo pode mandar o sofrimento, que o pecado pode mandar o sofrimento, mas tem outras coisas que podem mandar sofrimento. Olha ao seu redor, olha em volta. Exato, exato. Mas sabe o que a gente esquece? Vocês provocam sofrimento uns aos outros. Você provoca sofrimento para você mesmo. Quem é que já não se provocou dor sem querer? Que adolescente, quando está crescendo, fica um pouquinho fora de controle com os próprios braços. Quem é que já não deu um soco na própria cara, um tabefe na própria cara sem querer? Não chutou o próprio pé? Eu lembro que meu pé foi a primeira coisa que cresceu. Eu fiquei parecendo perna longa. Eu vivia dando chute no meu próprio calcanhar. Meus sapatos ficavam todos marcados, que eu andava me chutando. Devia ser uma cena ridícula, né? Uma coisa que, né? Não contem isso para os nossos adolescentes, que eles são lindos, maravilhosos, foram elogiados ontem por causa da beleza deles, mas é uma coisa meio mondronga, né? É um trem esquisito. Exceto a Júlia, que está aqui presente. Esqueci que tinha adolescente presente. Vamos lá. Repare aqui. De onde vem o sofrimento? Quando a dor me atinge, de qual direção ela vem? É minha culpa? É iniciativa de Satanás ou Deus é o autor da dor? Vocês levantaram aqui. Essas perguntas são diferentes de perguntas que costumamos fazer como: por que Deus não faz ou não fez cessar a dor? Ou por que eu? Francamente, as perguntas de onde vem são as menos inquietantes para a maioria das pessoas, mas elas merecem ser consideradas porque resultam em respostas bíblicas importantes. Desta forma, vou ler o... Não precisa ler tudo, não. Desta forma, quando uma mulher vitimada pergunta por quê, você pode dar à pergunta um tom de onde e responder devido à maldade do seu pai. Talvez a pergunta daquela mulher seja: por que Deus permite isso? Mas a resposta ainda é: foi seu pai que fez isso devido ao pecado dele. Aqui estamos entrando no caso de os outros. O que eu estou tentando ilustrar aqui? Nem sempre, quando a pessoa pergunta por quê, ela quer saber a razão do sofrimento. Normalmente, quando as pessoas perguntam por quê em meio à dor, elas querem saber quem está mandando a dor. E isso significa algumas opções que eu vou só listar, mas a gente vai abordar na próxima aula. A dor pode vir, anote aí, dos outros. Outras pessoas podem trazer dor a você. A dor pode vir de mim. Eu posso ser a fonte da minha dor, do meu sofrimento. Adão pode ser a fonte do meu sofrimento. Você está dizendo que a culpa pode ser de Adão? Não, a culpa é de Adão. Tem culpas que são dele. Ainda bem que não é minha, né? Ainda bem que eu já disse que antes a culpa foi sua, né? Outros, eu, Adão, Satanás pode ser o culpado da sua dor. E Deus pode ser o culpado da sua dor. Quanto deu aí? 5. São pelo menos 5 fontes diferentes, com propósitos e intenções diferentes, que podem trazer dor e sofrimento. É por isso que a ocasião é diferente. Você não pode dizer que toda dor tem o mesmo propósito, e é preciso muita sabedoria bíblica para discernir qual das 5 fontes. E o pior, às vezes, tem mais de uma fonte trabalhando ao mesmo tempo. A dor pode estar... Já pensou que é... Porque assim, problema você sabe, não vem em pingo, né? Problema geralmente vem de balde. E assim, você pode ter os outros
te machucando, enquanto Satanás te aperta, Deus aproveita para trabalhar e te rosqueia junto. Você fala: meu Deus, sai Satanás, suma daqui fulano, e você já não sabe para onde correr. Por que eu? A pergunta não é porque Deus tem um propósito para a sua vida. Não é isso que eu quero saber de onde está vindo tanto sofrimento, por que eu estou recebendo paulado tudo telado, eu estou apanhando, não estou sabendo nem de quem. Então, às vezes o porquê tem um sabor de onde. Então não é uma coisa tão simples lidar com o sofrimento. Tanto não é que acabou o nosso tempo e eu não vou prosseguir para que a gente possa ter, se houver dúvidas, um momento para respondê-las. Se não, semana que vem, já vi que vai ser mais do que uma aula, pode ser ter 3. Então, semana que vem a gente fala sobre de onde vem a dor e trabalha com mais profundidade cada um desses 5 elementos na próxima aula. Agora, se alguém tem alguma dúvida sobre o que nós conversamos, exaltar ou ignorar e essas implicações, quiser fazer alguma pergunta. Oi, pois não. Paulo sabia disso. Essa é uma frase que você não vai ouvir muito corrente, mas ela é verdadeira. Às vezes Deus quer que nós soframos. Mas essa não é uma teologia que encaixa fácil na nossa vida. A gente sabe disso, mas não está aqui dentro. Deus querer que eu sofra não parece com Deus que eu creio. E provavelmente não é. É igual o Deus da Bíblia. Pode não ser o Deus que você crê, mas isso pode sim ser verdade. Deus, essa frase ela é genial. Deus pode desejar que você sofra. É claro que Deus tem um propósito nesse sofrimento. Ele não quer que você simplesmente sofra. Mas às vezes essa frase não entra na nossa matemática. Se eu estou sofrendo e Deus não quer que eu sofra, então, para. Tem certeza de que Deus não quer que você passe por este sofrimento? Pois é, que resposta, não é? Minha graça te basta. E a dor? Não, a dor continua. E, né, a conta para pagar, a graça de Deus te basta. E a conta? Vai ficar lá, sem pagar. E agora? Bom, semana que vem, com as contas vencidas, nós voltaremos aqui para ouvir mais sobre isso. Tá bom?